Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, atualizações, a ressaca do dia seguinte, depois de uma derrota para o Botafogo em 3-0, para mim uma derrota que em 10 minutos o jogo já estava resolvido para o Botafogo, tá? Vamos falar de Vasco. Antes eu pedir a moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que era importante para ele ser indicado no YouTube. Às vezes sua inscrição sai, você vai lá, dá uma olhada, né? Ativa o sininho, compartilha. Quero falar da minha parceira, o XBET, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Eu vou deixar uma dica, tá? Uma dupla. Você vai pegar o jogo na Liga dos Campeões entre o Crevena, que é o Estrela Vermelha, contra o Barcelona, para sair mais de 2 gols. Saindo 2 você já não tem red. Saindo 3 aí você tem um green. Mais 2 gols nesse jogo. E no jogo do Clube Bruges contra o Aston Villa, que ambas as equipes vão marcar, você vai pegar uma odd de 1,80. Esse é um bilhete que eu vou tentar buscar hoje, mas eu prefiro ainda trabalhar os jogos no ao vivo, tentando buscar gols, algumas situações de escanteio no ao vivo, tá? Mas tá uma dica pra galera que gosta de dica de pré-jogo. O link fica no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional do Cerrado, primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200. Eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBET é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2024. Lembre-se de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Tô aqui com a voz ainda muito ruim, na verdade estou com o corpo ainda muito ruim. Essa noite que eu achei que eu ia dar uma descansada, também não descansei. Eu só quero falar uma coisa aqui, antes de começar a falar de Vasco, um recado. Recebi uma mensagem ontem, e graças a Deus, esses infelizes, eles são minoria, tá? Um cara que ficou puto, veio reclamar porque eu estava falando da minha família no canal, ao invés de estar falando do Vasco. Só uma explicação para esse tipo de gente, se é que dá para chamar isso de gente. Esse canal é feito dentro da minha casa, com a minha família. Quem acompanha o canal sabe do orgulho que eu tenho dos meus filhos, né, da minha família, da minha esposa, de levar eles para o estádio, né? A gente foi para Vitória numa viagem longa, desgastante. Sempre estou indo para o estádio aqui em Brasília, junto com os meus filhos, a minha esposa, a minha irmã, minha mãe. Então somos uma família de vascaíno que ama o Vasco. E eu tenho um orgulho danado de fazer esse canal de dentro da minha casa, junto com os meus filhos que amam também o Vasco da Gama. Então eu não vou deixar de falar da minha família. Se você não gosta, se não é do seu interesse, se você quer um trabalho profissional de jornalistas, vá para outro canal. Aqui não, cara. Aqui é canal de torcedor, né? Canal de apaixonado, de gente que ama de verdade o Vasco da Gama, tá? Era só para deixar esse recado, porque eu fiquei muito triste de ter visto essa mensagem, mas foi só uma mensagem. E agradecer as milhares de mensagens que eu recebi de carinho, sempre recebo de carinho aqui, e atualizando, tá? Passei uma noite horrível, porque de 2 em 2 horas eu tinha que medir a febre do meu filho. Até sei que tem muito médico que assiste o canal, ele tá com... bom, foram feitos os exames laboratoriais, urina, sangue, e não deu nada, cara, não deu absolutamente nada. Por isso que o médico dispensou, falou: você vai cuidar da febre dele em casa. Agora, eu dou o dipirona, que é para durar 6 horas, quando dá 4 horas ele já tá com febre de novo, chegando a 38. E eu fico apavorado com medo de ver ele ter convulsão de novo, né? Então a gente corre para dar banho, para aguentar mais um tempo para poder dar o remédio. Até nem deixa chegar 6 horas, a gente acaba dando um remédio de 5 horas, de 5 horas e meia, para ele não correr o risco de ter essa convulsão. Aí a gente recebeu uma ligação hoje de ter que levar ele para uma consulta no Hospital do Exército, dia 18, para fazer um check-up na cabeça, né, um eletro lá, umas paradas para saber se tem alguma coisa, só para afastar todas as possibilidades de risco de ser outra coisa, de ser só um vírus mesmo que me pegou, me deixou mal e pegou ele também. Então, só para atualizar uma galera que ama o canal, porque é um canal da família vascaína, e não de jornalista, não de profissional falando de Vasco. Agora vamos falar de futebol. Nesse vídeo eu vou trazer aqui as reações do técnico do Vasco, ou as explicações do técnico do Vasco no pós-jogo. A gente perde para o Botafogo por 3-0, para mim a gente teve o jogo liquidado nos 11 primeiros minutos.
um erro de opção do técnico, né? Que é lógico, eu não boto só, não imputo só ao técnico a responsabilidade do Vasco ter perdido para o Botafogo, da maneira que perdeu. Não que o Vasco tem time para ganhar do Botafogo, apesar de que o futebol é a casa do imponderável, né? O que faz no futebol diferente dos outros esportes é isso, né? Nem sempre o favorito vai ganhar. Às vezes o time tá com mais vontade, tá num dia bom, consegue uma vitória. Enfim, mas eu acho que o Rafael Paiva, ele colaborou muito, ele facilitou. Porque esse negócio, tá, beleza, esse negócio tá dobrando a lateral, já ficou manjado também. O Vasco tinha uma jogada, que era o Piton do lado esquerdo, que cruzava a bola pro Verratti fazer o gol. Depois que os times descobriram essa jogada e marcam o Piton e jogam nas costas dele, acabou a jogada do Vasco. Inclusive, a gente tem o melhor jogo do Campeonato Brasileiro, ou pelo menos os melhores 30 minutos, sem o Verratti em campo. Eu estou questionando aqui a qualidade do Verratti? Não, eu acho que o Verratti já se provou, acho que a gente não tem que questionar, o Verratti é um artilheiro nato. Se ele tiver num time que tiver meias de qualidade, um elenco que consegue ser forte ofensivamente, ele vai deitar e rolar no Campeonato Brasileiro. Só que infelizmente o Verratti está dando um azar de estar num time que joga sem a posse de bola, que joga sem jogadas organizadas, né? Não tem um esquema tático que privilegie o centroavante Verratti, e ele acaba sendo um peso morto no Vasco. Inclusive fazendo funções que não tem nada a ver com ele, que é um jogador alto, de área, que tem que correr fora da área, ajudar a marcar, às vezes está correndo na lateral. Não é falta de entrega, não é falta de vontade, é que o time não joga para o Verratti, infelizmente. Então você acaba jogando com um jogador a menos. Minha opinião. Agora, com relação ao Paiva, ter colocado o Jean David, e aí ele vai falar nesse trecho aqui, por que ele escolheu o Jean David? Porque ele achava que o Jean ia prender a bola, ia ser um cara que ia dar mais posse, dar mais controle, que tinha um passe melhor, que aí por isso ele escolheu o Jean David. Eu não teria colocado o Jean David, eu falei, ele tinha feito uma trinca de volante, ele tem mas você podia botar volante, zagueiro que ia perder pro Botafogo, mas não em 10 minutos. Se você bota ali o Hugo Moura, o Cocão e o Domingues, que merece ser titular nesse time há muito tempo, talvez você não teria tomado esse abafa que tomou do Botafogo em 10 minutos. Minha opinião, né? Mas aí eu vou deixar agora a opinião do Paiva falando, né, por que ele acha que perdeu o jogo para o Botafogo. O Botafogo tem uma transição muito forte, muito rápida, a gente toma 2 gols muito rápido, e que explicando por que ele escolheu o Jean David. A gente não esperava, sempre quando a gente pegou essas equipes, a gente conseguiu competir muito bem, né? Pelo menos na grande maioria dos jogos, né? E era isso que a gente esperava hoje, um nível de competitividade alto. A gente sabia que ia ser muito difícil colocar a bola no chão, quebrar a pressão, a gente trabalhou para tentar jogar, mas a pressão do Botafogo no início foi muito forte, né? Daí a gente teve que optar por bolas mais direcionadas, só que a gente não esperava tomar os 2 gols, né? A gente tomou os 2 gols muito rápido, né? A transição do Botafogo é muito forte, a gente já sabia. E daí o jogo sai completamente do contexto que você trabalha, né? Ainda acho que depois que a gente tomou os 2 gols, a gente teve 1 ou 2 chances ali que a gente poderia, um gol, entrar no jogo, né? Então essa foi a nossa crítica no intervalo, da gente acreditar, porque 1 gol você entra no jogo. Então você toma 2 gols rápido, mas se você faz 1 gol, você consegue entrar no jogo, né? Só que o sentimento ali era que em alguns momentos a gente estava muito desorganizado, né? Principalmente o centro. A gente não conseguia neutralizar a transição, contra-ataque do Botafogo, porque a gente saía com muito jogador, passando a linha da bola, e a gente demorou para organizar, né? Demorou muito para organizar. Mesmo assim, a gente criou as 2 chances boas de gol ali, que poderiam ter colocado a gente no jogo, né? Daí a expulsão sai completamente do contexto, né? Com 2-0, com um jogador a menos, contra o líder da competição, a fase que o Botafogo tá, jogando muito bem, aí o jogo sai completamente do contexto. Aí a gente teve que se defender mais e foi essa a proposta no segundo tempo, né? Olha quem tá aqui tomando um mingauzinho, acabou de tomar um banho para baixar um pouco a febre. Tá tudo no controle, em nome de Jesus. Cara, eu esqueci de falar, mas ele vai falar do Emerson também, tá? O Emerson que foi afastado depois de faltar o treino no domingo. O Emerson teve um problema familiar no domingo, um treino muito importante pra gente, né? Era onde a gente ia decidir a equipe. E institucionalmente o Vasco optou por não relacionar o jogador, né? Então a gente tem que mostrar nesses momentos que a gente acredita no grupo que a gente tem, né? Então, nos jogadores que a gente tem, então no profissionalismo, isso é muito importante nesses momentos, né? E o Jean é um jogador experiente, é um jogador que tem muitos anos de uma liga mexicana, que é um bom campeonato, e ele foi sacrificado por quando a gente perdeu um jogador, né? Eu acho que a gente teve dificuldade, a equipe toda, de jogar, né? Mesmo assim, ele ainda teve alguns lances, alguns arrastes ali,
Mas a ideia do Jean era realmente tentar dar posse de bola, tentar ser um cara que segura mais a bola, a gente tentar transitar com um jogador que passa muito bem, mas a gente não conseguiu encaixar esse jogo, né? Acho que é isso, né? Mais alguma coisa? Para finalizar, porque eu realmente estou meio baqueado, depois eu prometo trazer um conteúdo mais qualificado para vocês mais tarde, mas para terminar o vídeo, vou deixar o Paiva falando sobre a questão anímica, né? Sobre a vontade, que ele foi perguntado disso na coletiva. Você acha que o Vasco relaxou, não está mais jogando com pressão, de cair, e aí os jogadores entram meio displicentes, uma parada assim. E aí ele concorda, diz que vai chamar a atenção dos jogadores para essa situação, de que tem que pontuar, tem que buscar Libertadores, tem que buscar Sul-Americana. Eu, para ser bem sincero, cara, acho que se o Vasco pegar uma Sul-Americana vai ser o que a gente vai conquistar esse ano, e é esperar do Pedrinho o que vai acontecer com a SAF do Vasco e jogar essa Sul-Americana, tá? Agora eu vou deixar o Paiva falando aí, que vai cobrar os jogadores que não podem entrar desligados, que não podem relaxar, não podem entrar com atenção só quando a gente está com a corda no pescoço. Então vou deixar aí para finalizar. Curta o vídeo, deixe seu comentário, que eu posso não curtir ou responder todos, mas eu faço questão de ler bastante comentários, tá? Agradecimento de novo ao carinho de todos vocês. Fiquem com Deus e saudações vascaínas. Útil. Você acha que hoje foi ao contrário? De repente o time não estava tão ligado, sobretudo no início do jogo? Eu acho que faz sentido. Eu pensei a mesma coisa, né? A gente precisa depois até conversar com os atletas. Esse sentimento ele não pode virar um relaxamento, né? Então a gente sempre joga com a corda no pescoço o tempo todo, mas isso mantém teu nível de atenção alto, né? E a gente precisa disso. A gente tem objetivos assim que são importantes para o Vasco. A gente não pode relaxar esse ponto, porque a gente precisa pontuar, a gente precisa buscar uma Sul-Americana, uma Libertadores, né? E eu não acho que isso foi mais um problema diante de vários que a gente teve ali no começo do jogo, né? Que a gente mesmo fez acontecer. E a respeito do intervalo é isso, a gente precisava, o Verratti é um cara que decide numa bola aérea, decide numa bola parada, e a gente precisava ver como a gente ia se comportar. Então você ter jogadores mais experientes conta muito nesse momento, né? Então a gente optou por deixar o Verratti, mas hoje ele foi muito bem neutralizado, né? Encaixaram a marcação nele, a dobra, e ele não conseguiu jogar, a gente não conseguiu chegar pelo lado tanto quanto a gente gostaria, apesar depois do 2-0 a gente teve, se eu não me engano, as 2 chances foi com o Verratti, né? De gol. Mas no segundo tempo a gente não conseguiu encontrar o jogo do Verratti, não conseguimos entrar pelo lado do campo, e a gente sabia que o Ryan ia dar uma característica diferente, o Alegria também, mas são meninos, são jovens, né, com jogador a menos, com placar adverso, e a gente sabia que a gente teria que entrar no jogo fazendo um gol, né? Então a gente tentou colocar ali com 20 minutos e conseguimos escapar algumas vezes, mas a gente sabia também que a transição do Botafogo era muito forte, e eles conseguiram, numa escapada, fazer o 3º gol. Mas a ideia foi ali, no intervalo, neutralizar um pouquinho aquele ímpeto do Botafogo. E em algum momento do segundo tempo, a gente tentar buscar o gol pra gente entrar no jogo. Olha quem tá aqui, o Ravi tá gravando com outro ali, e ele com ciúmes, olha. Ó o João, fala João! Aqui que não falta é menino. É a casa do Vasco, ou do Vascaíno.